Querido Pai de Cristo, Pastor Ricardo, na sexta-feira nós estamos aqui com impacto, com a palavra qual você é meu convidado especial. Desde já, chame um amigo, convide um parente, espalhe para geral, que eu tenho por certo que é mais uma sexta-feira e que Deus tem uma palavra para o nosso coração. E como nós sempre falamos, que o dia de hoje com certeza foi melhor do que o de ontem, e com certeza o amanhã será melhor do que o hoje. E Deus sempre tem algo a realizar na nossa vida. Eu quero, de antemão, de fazer um convite. Abra o seu coração, abra a sua mente. Permita que Deus fale ao seu coração na noite desse dia. Eu tenho por certo que Ele não vai nos despedir de mão vazia. Eu quero nessa noite compartilhar um texto que ele é conhecido de todos. E acredito que nós sempre ouvimos falar dessa expressão. Eu quero estar orando, logo após nós estaremos fazendo menção do texto. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos permite estar na Tua presença. Obrigado porque o Senhor é bom todo o tempo. Nesse momento o Senhor abre a nossa mente, abre os nossos corações, para que possamos entender e ouvir a Tua voz. Nos dê olhos para ver, ouvido para ouvir, um coração bom para compreender a Tua palavra. Assim eu te oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Querido, o texto está inserido no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levou consigo, assim como estava no barco. E havia também outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já jazia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, Mestre, não te importa que perecemos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhe, por que estão tão tímidos, homens de pouca fé? E sentiram um grande temor, dizia um aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabemos que o texto ele é conhecido de todos, nós o consideramos como lição de casa. A Bíblia diz que após Jesus estar ministrando uma palavra à grande multidão que o seguia, ele nesse momento olha para os discípulos que está na margem do rio e diz, passemos-nos para o outro lado. É uma afirmação que Jesus está falando com os seus discípulos, uma palavra de ordem. Ele ordena aos discípulos que entrem na embarcação e passem para o outro lado. Mas aqui nós precisamos entender o decorrer do texto, o decorrer da história. Jesus está convidando os discípulos para entrar na embarcação. E ao momento que ele entra na embarcação, ele está dizendo, vamos atravessar. E essa expressão mexeu comigo. Outras traduções dizem assim, vamos outra vez para o outro lado. E a Bíblia diz que neste momento, missionária da Gilza, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Minha amiga Adriana Mendes, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. E nesse momento que eles entram na embarcação e que segue-se tranquilo, mas o momento que ele chega no meio, justamente no meio, levanta-se grande tempestade, ventos fortes. Isso aqui é muito interessante porque quando Jesus convida os discípulos para entrar na embarcação e diz, passemos para o outro lado, em momento nenhum, Jesus olhou para os discípulos dizendo que haveria grande tempestade, que o mar ia ficar revolto. Não, Jesus não disse isso. Ele só garantiu, deu uma palavra de garantia. Passemos. Nós aprendemos na vida com algumas tempestades, alguns ventos. Nós amadurecemos mediante algumas lutas que vamos atravessando e adquirimos experiência. E sabemos que, por certo, Jesus, a qualquer momento, ele pode aquietar esse vento, ele pode acalmar essa tempestade que, ora, nós estamos atravessando.
quando os discípulos percebem que justamente no meio do mar, isso aqui é muito interessante, levanta-se um grande vento, uma tempestade imensa, e de repente as águas entram na embarcação e o desespero toma conta do ambiente da embarcação. Porque agora Jesus está na polpa do barco, diante de um travesseiro, está dormindo. E ele está tranquilo, e justamente os discípulos ficam desesperados e vai dizer: Mestre, não dá caso que nós estamos perecendo? A Bíblia diz que Jesus levanta, repreende o vento e o mar e segue-se grande bonança. Ele vira para os discípulos e diz: Por que duvidaste? Por que estão tímidos, homens de pouca fé? E de repente os discípulos se dirigem um para o outro dizendo: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles ficaram maravilhados. E isso aqui é muito interessante, porque no momento que a embarcação se desloca para o meio do mar e que há esse processo, e de repente eles estão desesperados e Jesus está ali na polpa do barco, os discípulos eles têm uma ação, e esta ação ela tem que fazer parte da nossa vida. É no momento da tempestade, no momento dos ventos da vida, em que os discípulos vão na direção de Cristo e pedem socorro. E o socorro é esse: não te dá caso que nós estamos perecendo? Já viveu um momento da sua vida que aquele momento de desespero, e parece que esse processo não vai passar? É que você lembra das escrituras sagradas, que você olha para os céus. Aí você lembra do Salmo 121 que diz: Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós entendemos que quando nós vamos à pessoa certa de Cristo e clamamos a Ele por socorro e dialogamos com Ele da nossa forma: Senhor, olha como está a minha vida. Minha amiga Ludmila, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. Olhamos para o céu e começamos a dialogar. Ó Deus, olha o que está acontecendo com a minha casa, com a minha família, em minha volta. Senhor, será que o Senhor não percebe o que está ocorrendo? E Deus começa a ouvir o nosso clamor. Assim como diz Jeremias no capítulo 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes. É nesse momento que Cristo se coloca de pé e repreende o vento, repreende a tempestade. Ele está dizendo que não é talvez, vamos atravessar. Talvez não, ele olha e diz para os discípulos: passemos para o outro lado. E justamente alguns barquinhos, o evangelista Marcos ele é detalhista, porque Mateus ele não dá esse apanho de outros barquinhos. Somente Marcos diz que quando eles entram na embarcação, outros barcos o acompanham. Então nós entendemos que não é só nós que passamos por essas lutas da vida. Algumas pessoas também passam em nossa volta. Algumas pessoas também têm a luta do dia a dia, têm a luta diária. Mas a cada dia, eu costumo dizer, há uma batalha a ser vencida. E para essas batalhas ser vencidas, se faz necessário nós fazermos aquilo que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, dizendo: orai sem cessar. Se tem uma coisa que mexe com Deus, é quando nós se curvamos diante dele e lhe pedimos o seu auxílio, o seu socorro. O salmista, ele chega a dizer no Salmo 34, verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele chega a dizer que Deus dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito,
para que, ora, nós não tropeçamos com pé em pedra, porque Deus sempre será o nosso socorro. No momento que nós o clamamos, o buscamos, dizemos: Senhor, eu preciso da sua ajuda. O próprio Cristo, ele chega a dizer para os discípulos, em João capítulo 15, que ele é a videira verdadeira. Ele chega a dizer que não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ele chega a dizer para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Sem a minha presença, sem eu estar no domínio, não tem como agir. Quando o ser humano ele tenta buscar refúgio por ele mesmo, é como se ele andasse em círculo, em volta. Nós percebemos que, mediante a nossa ignorância, às vezes nós falamos coisas, não é sem pensar, sem ter o conhecimento do peso daquilo que falamos. Há momentos na vida que nós questionamos, como diz Gideão: Senhor, se tu é conosco, porque tudo isso me sobreveio. Gideão chega a dizer que eles estão sem o vinho, sem o trigo. Eles estão sem alegria, estão sem a presença. E Deus lhe aparece numa forma teofânica, debaixo de um pé de zimbro, e diz para ele: o Senhor é contigo, ó varão valoroso. E Gideão questiona, não é diferente de nós nos dias de hoje. Gideão chega a dizer: Senhor, se tu é conosco, por que os inimigos pegam o nosso trigo? Se tu é conosco, por que os nossos inimigos pegam a nossa vinha, o fruto da oliveira? Senhor, se tu é conosco, se tu de fato é comigo, que sou o menor da casa dos meus pais, porque tudo isso está sobrevindo à minha vida. Há momento que o vento sopra tão forte, é que nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, se tu de verdade tem algo a realizar na minha vida, quando o Senhor me chamou, o Senhor me fez promessa, mas Deus não te disse no processo que tu ia atravessar. Deus em momento algum falou para você que tu ia passar algumas lutas no meio da caminhada, não. Ele te chamou, te fez promessa dizendo para você: passemos para o outro lado. Quem está no controle da embarcação é aquele que diz para mim e para você: nós vamos passar. Ele entra na frente, ele abre caminho para nós passarmos. Diante desta situação que você está atravessando, até mesmo eu atravesso algumas dificuldades, algumas lutas da vida, não sou diferente de você, também sou humano. Não é o fato de ser pastor, de eu ser um servo de Deus, que eu não vou passar algumas adversidades, algumas lutas. Mas existe algo na nossa vida que nós temos que acreditar. Em mar que Jesus caminha, quem confia nele jamais se afogará. É acreditar que nesse oceano que tu está atravessando, se você confia nele, você fica tranquilo, você não vai se afogar. Nós temos uma palavra rema para isso. O próprio Cristo, ele está olhando para os discípulos dizendo: por que está desesperado? Minha amiga Fabi, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. Que o Eterno abençoe a tua casa, a sua família. E se de fato você está nessa embarcação, você não está sozinho. Porque quem falou para você que vai passar do outro lado é Cristo. Ele está contigo, ele te garante isso. Ele te prometeu isso. E a promessa dele não cai por terra. Nós estamos debaixo de uma promessa. Ainda que o vento sopra, ainda que a tempestade vira a nossa embarcação, fique tranquilo. Ninguém vai se afogar nesse mar bravio. Ele chega a dizer para Isaías, no capítulo 43,
Quando passares pelas águas, eu passarei contigo. E quando passar pelos rios, eles não vão submergir. Quando passar pelo fogo, a chama não arderá em ti e nem te queimará. Ele já está dizendo para nós, já garantindo lá na frente, olha, o dia em que vocês passar pelas águas, fique tranquilo, eu passarei contigo. Vocês não vão se afogar. Esta luta não vai te levar ao desespero, porque nós temos a convicção daquele que nos chamou para a presença dele. Outrora, nós éramos pessoas desorientadas, qualquer luta, desespero, nós queríamos tomar algumas atitudes, mas quando nós chegamos para a presença dele, nós entendemos que entregamos na mão dele. Porque eu lembro quando Deus ele chega a dizer, meu amigo William, isso aqui é muito interessante, que Josafá, quando está mediante a nação, e que Senaqueribe manda uma carta de afronta. E quando ele é afrontado, ele fica com medo, porque se levanta um grande exército, e o exército que está se levantando contra Josafá é um exército muito poderoso. E a mensagem é essa: nós vamos tomar tudo, vamos destruir tudo. Quando Josafá entra em desespero, Deus diz, fica tranquilo. Minha irmã Célia Moura, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. Deus manda um profeta a Josafá e manda ele, aqueitai-vos. Esta guerra aí, meu filho, você vai vencer cantando. Ilha. Olha o que Deus manda dizer para Josafá. Só prepara os levitas e me adora. Prepara os levitas, os sacerdotes, vai na frente cantando, que esta guerra aí, você só vai vencer no louvor. Meu amigo Felipe, seja bem-vindo, Deus lhe abençoe. Deus está dizendo para ele o seguinte: não vai meter a mão espada, não vai fazer nada. Só me adora que eu vou vencer essa guerra. Aí Deus fala o seguinte: sabe por quê? Eu pelejarei por vocês. Porque a peleja não é sua, agora é minha. Porque a mensagem que ele mandou mexeu comigo. Quando o inimigo da nossa alma, ele se levanta contra a nossa vida, ele também está se levantando contra o próprio Deus Todo-Poderoso. Aí Deus se coloca de pé do trono e começa a guerrear as nossas guerras. É nós entendermos que o domínio da embarcação está na mão dele. Nós aprendemos com a tempestade e adquirimos experiência para com isso. E quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que Deus está conosco. Minha amiga Sheila Bravo, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. E os discípulos nesse evento, nesse episódio, em Marcos capítulo 4, e que Jesus fala para eles, passemos para o outro lado, a ordem de Jesus é essa: nós vamos atravessar, vamos chegar seguro, porque eu tenho o domínio do vento, da tempestade, e vai ficar tranquilo. Mas Jesus não revela para os discípulos que ia vir o vento, ia vir a tempestade. Há momentos na nossa vida que Jesus não revela o que vai acontecer. Ele não fala o que vai ocorrer diante o processo que vamos adquirir na caminhada. Parece até a gente olhar para o céu e falar assim, botar a mão na cabeça e falar, Deus, se eu soubesse que seria assim, não tinha entrado nessa embarcação. Mas o negócio não é que o que ele faz agora nós não compreendemos, mas nós vamos entender depois. É isso que faz nós termos mais graça, mais vigor. Porque se chegamos até aqui, é porque ele está acalmando alguns ventos da nossa vida. Eu me lembro que Paulo, quando ele pega a embarcação, homens ao seu comando, homens que está agora naquela embarcação, o vento se levanta
E de repente Deus se manifesta a Paulo dizendo: olha, a embarcação vai quebrar, mas ninguém aí vai morrer. Minha amiga Patrícia Pereira, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. Dá um abraço no evangelista Carlos, Deus abençoe tua família. E Paulo falou para o dono da embarcação: Deus falou comigo que a embarcação vai quebrar, mas fique tranquilo que ninguém vai morrer. Irmão, como é que tu recebe uma palavra dessa e vai ficar tranquilo? A Bíblia diz que de repente o mar se revolta, as ondas batem na embarcação, quebra-se todo mundo no mar. E quando eles chegam do outro lado, chegou todos os homens, mais de 200 homens. A Bíblia diz que os bárbaros chegaram, ajudaram aqueles homens. E Paulo foi pegar graveto para acender a fogueira para aquecer o frio. É isso aqui que é interessante. E diante dos gravetos, a víbora pega em Paulo, aí disseram: agora vai morrer. Vai ficar inchado, vai morrer. Mas o que é o interessante, quem falou para Paulo que ninguém ia morrer já estava ali presente. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se Jesus está na embarcação, descansa. Mas pastor Ricardo, como eu vou descansar? Você não sabe como está a minha casa. Querido, eu não sei como está a sua vida, como você também não sabe como está a minha. Mas como eu disse, em mar que Jesus caminha, quem confia nele jamais se afogará. Prova disso? Lembra? Jesus está orando. Após a multiplicação do pão e peixe, ele manda os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado. Ele está no monte orando, de repente, quando ele olha, os discípulos já estão no meio do mar. Estão remando ao contrário, porque o vento é o contrário. Estão se gastando. E de repente Jesus vem caminhando por cima das águas. Aqueles 12 discípulos na embarcação, quando olham aquilo, ficam assustados. E diz: é um fantasma. Eles começam a gritar. E de repente Jesus diz: tenha bom ânimo, sou eu. Dentre os 12, só Pedro tem coragem. E diz: se é o Senhor mesmo, permita-me que eu vou até a ti. A Bíblia diz que Jesus falou: vem. Quando Pedro coloca o pé fora do barco, tenta imaginar essa cena. Ele dá o primeiro passo, o segundo, ele vai até a Cristo. Mas a Bíblia diz que quando chega no meio, Pedro vai olhar para o vento. Ele começa a observar o vento forte que bate em seu rosto. Quando ele começa a observar isso, ele começa a afundar. Jesus olha para ele, estende as mãos e levanta. Há momento na vida que não precisamos de sermões. Há momento na nossa vida que precisamos de alguém com a mão para estender, para nos levantar. Oh, glória! Há momento que o sermão não vai adiantar, querido. Há momento que vai precisar de um abraço, de uma palavra, ou até mesmo de uma companhia, você ficar em silêncio com aquela pessoa. Só a tua presença, só a sua presença vai mudar a situação. A Bíblia diz que quando Jesus estendeu as mãos, que levantou Pedro, que estava se afogando, quando chega na embarcação, ele fala: por que duvidaste, homem de pequena fé? Imagina em uma reunião, no meio de uma multidão, os discípulos que ali estão. De repente, eles começam a contar a história que um certo dia, um homem que estava andando por cima das águas, Pedro levanta e fala: isso, eu posso contar essa experiência, esse homem era eu. E vou falar mais. Quando eu comecei a afundar, ele estendeu as mãos e me levantou. Ele me levantou. Quando eu olho o Salmo 145, se não me falha a memória, o verso 14, a Bíblia diz assim:
Ainda que tu caia, tu não ficará prostrado. Deus te ajudará e te sustentará com as suas mãos. Há momento, querido, há momento na vida, dependendo, seja qual for a queda, há momento que sermão de julgamento não vai adiantar. Já fez o erro, já errou. Agora é só reparar ele. William, eu fico pasmo. Às vezes encontro pessoas que falam assim, fulano caiu, fulano isso, fulano aquilo. E a minha fala é essa: o que você fez para ajudar fulano? Você foi visitá-lo? Você foi até a residência dele? Trocar uma ideia com ele, com ela, seja quem for? Você já apiou para ela, dizendo assim, minha irmã, se levanta, é apenas uma fase. Deus precisa de você nesta guerra. Você já visitou alguém que caiu? Quando nós falamos de queda, querido, nós não falamos de queda somente de adultério, porque quando fala assim, fulano caiu, pegou a mulher de quem? Pegou o marido de quem? Não, não é isso. Todo mundo tem uma queda, seja uma queda espiritual. Aquele momento que bate o desânimo espiritual, que você não quer ver ninguém na tua frente. E que você quer se trancar, meu Deus. Se possível for, você desliga o telefone para não receber um telefonema. Mas Deus, Ele vai atrás do que é dele. Ele vai em busca do que é seu. O próprio Cristo fala, tudo que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando você menos espera, alguém está batendo na tua porta. Vim tomar um café com você. Senti a sua falta no culto ontem. Meu irmão, tu tinha que ver como que Deus falou na casa. Como eu senti a tua falta. E no passar da manteiga no pão, você vai conversando e dizendo assim, você é importante para a obra. Não se entrega não, eu passei por isso. Aí você começa a contar as suas experiências. Porque hoje, o que está faltando hoje, eu digo sem medo de errar, é um socorro presente. As pessoas se importam com tantas coisas, mas não se importam com as almas. Isso tem me deixado pensativo, porque quando nós olhamos algumas denominações, algumas lideranças que deixam a desejar, e eu sempre digo isso, que o pastor ele não começa sozinho. Uma igreja não nasce sozinha. Tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um final. Sabe? Quando você começa a perceber, algumas pessoas deixam tanto a desejar, aí entra aquela coisa que está acontecendo hoje, que ele fala assim, o que tem pessoas desigrejadas, mas eles nunca buscaram os desigrejados. Isso me deixa pensativo, porque parece que aquela pessoa, ela só vale o que tem. E quanto ela está rendendo, ô irmão, que isso? E quanto ela se doa, se entrega, ela é abraçada, mas um momento de fragilidade, um momento de tempestade na vida que chega, aquela pessoa parece que é jogada de lado, alguém esqueceu.
Mas quando eu olho isso aqui, quando eu olho isso que os discípulos falam com Cristo, olha, ele estava, Marcos capítulo 4, versículo 38, ele estava na polpa do barco dormindo. Eles disseram: mestre, não te dá caso, não se importa que estamos perecendo. Os discípulos tomaram uma iniciativa. Meu amigo pastor André Saldanha, seja bem-vindo, Deus lhe abençoe. Minha amiga Rose Gomes, seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. Os discípulos tomaram uma iniciativa. Há momento em que nós temos que tomar uma iniciativa. E quando eles tomaram a iniciativa, Senhor, não te dá acaso que nós estamos perecendo. Era o momento que nós chamamos Deus para a conversa. Falamos: Deus, olha como está a minha vida. Eu estou debaixo de uma promessa. Senhor, esse processo está doendo, mas não te dá caso que estamos perecendo? Aí ele se levanta. Pastor André Saldanha, não tem como. William, quando nós tomamos uma iniciativa, a gente se levanta, se coloca de pé. Aí cumpre-se o que diz o profeta Gil: a glória da segunda casa será maior do que a primeira na minha vida e na tua vida. Eu profetizo isso na sua vida. Dependente que o homem te esqueceu, te repudiou, existe um Deus no céu que está olhando para você dizendo: tu é importante para mim. Você é importante. E Deus não abre mão de você. Eu já vou te dizer que Deus não abre mão. De verdade. Ele não abre mão da sua vida. Quando você pensa em desistir, ele fala assim: eis, vamos trocar ideia. Enquanto tinha contrafilé na mesa, estava bom? Que isso? Como é que tu vai falar de prova se nunca passou na prova? É isso. Como é que vai falar da última refeição se você nunca teve a última refeição? Vai falar de experiência se você nunca teve experiência? Vai falar de perda se nunca perdeu nada? Deus não é carrasco, já quero dizer para você. Deus é o seu ajudador. Ele te ensina com os ventos da vida. Há situações que ele nos abate. Parece que ele nos leva à lona. Minha amiga Fabi, parece que Deus nos leva à lona. Aí eu lembro que o profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 8, quando o profeta Miqueias, ele olha para o povo dizendo assim: ó inimiga minha, não se alegre a meu respeito, ainda que eu tenha caído, eu me levantarei. E se porventura eu estiver nas trevas, o Senhor será a minha luz. Iniciativa, atitude. Miqueias está dizendo: ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Por que, Miqueias? Porque eu estou debaixo de uma promessa. É apenas uma fase, vai passar. Cada um de nós, querido, um dia pensamos em desistir. Se alguém não pensou, ainda vai pensar um dia. Em pular da embarcação, vai querer pular. Mas quando nós olhamos para o Calvário, oh glória, quando nós começamos a olhar para o Calvário, nós começamos a entender que foi pago um alto preço. Aquilo que Isaías diz no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação. É quando nós olhamos, querido, eu fico viajando, me perdoa a expressão, eu fico viajando porque quando chega aquele momento de fragilidade, aquele momento de... Eu sei que eu te entendo, eu te compreendo, eu sei que existe vontade de desistir porque a decepção vem. Eu sei, eu te entendo. Eu sei que existe aquele momento que
Dá vontade de agarrar a pessoa. Eu sei que dá vontade de agarrar no pescoço, eu te entendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele nos ensina a ser manso. Respira. Conta até 10. Conta até 10. Fala, Deus, me ensina a ser uma pessoa melhor. Se eu muda as minhas atitudes, eu te entendo. De verdade, eu te entendo. Que quando você precisa de ajuda, ninguém lhe procura. E parece que Deus trancou tudo. Mas deixa eu te falar. Há momento que Deus afasta todo mundo para nos ensinar a tomar uma iniciativa diante dele. Chamar ele para conversar. Faça uma experiência. Eu estou falando daquilo que eu vivenciei. Faça uma experiência no seu quarto, no secreto. Leva 2 cadeiras para o teu quarto. Que isso, pastor Carlos? De verdade. Senta numa e coloca a outra e fala, Jesus, senta aqui e vamos conversar. Vamos conversar. Toma essa iniciativa. Mas conversa do teu jeito. Minha amiga Fabi, é conversar do nosso jeito. Às vezes as pessoas acham que Deus quer a palavra bonita. Majestoso, excelso, soberano. Não troca ideia. Papo reto. Pô, Jesus, você tá aqui, vamos trocar ideia. Olha, essa situação tá bacana não. Tá ficando feio. Tá legal não. Tô caminhando na sua presença de verdade. Já tô caminhando aí há tantos anos. Minha família está dizendo que eu estou perdendo tempo. Responde para eles aí quem é o Senhor na minha vida. Ó Senhor, de verdade, ó, tá ficando bacana não. Eu venho caminhando. Quando menos espero, já estou lá no mundo de novo. Não. E querido, deixa eu falar uma coisa para você. Troca ideia, rasga o coração para ele. Fala, Senhor, de verdade, me ajuda aí. O Senhor sabe que eu quero permanecer na tua presença. Mas as lutas são tão grandes, Senhor, quando eu me deparo, já estou lá fora de novo. Senhor, me ajuda. Acalma esse vento na minha vida, essa tempestade. Aí tu vai ver ele se colocando de pé, fala assim, minha filha, fica de pé aí. Ô meu filho, você já botou 2 cadeiras aqui, já me chamou para conversa, eu não consigo resistir um coração aquebrantado. Aí o pai te abraça, te acalenta, dizendo assim, eu sou contigo, por onde queres que andares. Eu sou contigo. Aonde você pisar, eu piso contigo. Oh, glória, eu sinto Deus aqui, irmão. É Ele que estende as mãos para você hoje, dizendo, eu te coloco de pé e vou abrir os céus sobre a tua vida. Farei coisa extraordinária. E quem pensou que você estava na lona, vai ter que te ver de pé. Glória a Deus. E os discípulos viram isso. E falaram, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe quem é esse? É aquele que começou a boa obra e que é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel, ele é justo. Ainda que nós falamos assim, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
Não é uma coisa, é todas as coisas. Todas. Vendavais, lutas, rejeição, abandono. Tudo isso coopera para o bem daquele que o ama. Quando nós começamos a entender aquilo que Jesus passou, nós não somos diferentes. Para me terminar, William, eu na Bíblia, eu fiquei surpreso quando eu vi Jesus chamando os discípulos. Ele chama Filipe. E Filipe vai chamar Natanael. E quando Filipe chega até a Natanael, ele fala assim: Natanael, encontramos o Messias prometido. A Bíblia diz que quando Natanael chegou perto de Jesus, Jesus falou assim: eis aí um galileu, um israelita de verdade. Natanael fala assim: da onde você me conhece? Aí Jesus fala: eu te vi debaixo da figueira. Sabe o que eu entendo? Jesus está nos vendo hoje. Né? Hoje, dia 27 de junho, exatamente 10h48. Ele está olhando para mim e para você dizendo: eu te conheço. E por eu te conhecer, não abro mão da tua vida. Eu te conheço e sei o que você está atravessando. Eu te conheço tanto que eu conheço as tuas lutas interior. Eu conheço as tuas guerras. As guerras que você atravessa que não mostra para ninguém, eu te conheço. As lágrimas que derramamos, ele conhece. Sabe? Aí Natanael olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus olha para ele e fala: vem ver. Sabe? Quando alguém olha para tua casa, fala: pode vir alguma coisa boa dessa família? Vem ver. Vem ver. Porque quem me conhece me chamou. Dentro da cultura judaica, para nós terminarmos, dentro da cultura judaica, quando alguém chama uma pessoa por duas vezes pelo nome, é porque conhece ela. Quando Jesus falou para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo falou assim: quem és, Senhor? Ele falou: sou Jesus, aquele que você tanto persegue. Quando Deus falou com Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Sabe? Quando Deus fala assim: Ricardo, eu te conheço. Eu te conheço. É quando Jesus fala com você duas vezes. Olha o salmista do Salmo 60, versículo 11. Davi chega a dizer: uma coisa disse Deus, duas vezes é ouvir, que o poder só pertence a Ele. Sabe? A gente vai caminhando no Evangelho e a gente vai vendo tanta coisa. Eu tenho ficado assustado, irmão, com tantas coisas. E Jesus não quer perder ninguém. Semana passada tivemos uma perda de um amigo e mexeu muito comigo. Eu fiquei muito pensativo sobre a partida do pastor Fábio Henrique, esposo da Juliana Barros. Mexeu muito comigo porque uma pessoa muito boa, sério, com compromisso da palavra. Outros amigos também que perdemos, amigas que o Senhor recolheu. E eu fico pensando como nós estamos nesse momento.
Aí eu costumo, no final da minha pregação, na minha ministração, quando eu prego em algumas igrejas, a missionária da Silva sabe disso, a minha amiga Patrícia Pereira, e eu sempre digo, se Jesus voltasse hoje, para onde iria a sua alma? Aí eu lembro que Lucas fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e tu, o que tem preparado e para quem será? O que daria o homem em recompensa da sua alma? Aí tem outro versículo que diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes eu fico pensativo, o que adianta nós conquistar impérios, tanta coisa, mas a noite chega, nós sorrimos, brincamos, mas quando chegamos no momento do repouso, é que deitamos a cabeça no travesseiro. Deus, obrigado por o dia de hoje. A nossa amiga Adriana Mendes, ela, além de amiga, ela, sua família, ela também é cliente nossa no mercado. E, irmão, de verdade, às vezes eu tenho algumas experiências no meu setor de trabalho que eu fico surpreso. Tem uns clientes que me estressam, de verdade. Não é verdade, Adriano? Tem uns clientes que, né, eles estressam. Mas tem uns clientes que chegam ali e eles querem conversar, sabe? Tem uns clientes que chegam ali, cabisbaixo. E eu sempre naquele jeito meu, eu sou uma pessoa muito brincalhona, sabe? Às vezes eu chego e falo, tá gostando? Você vai gostando de quê? No dia de hoje, de poder acordar, de poder vir aqui hoje comprar a sua carne, filé de frango, tá gostando? Sabe? Às vezes uma simples palavra, você muda o dia da pessoa. Eu lembro que uma cliente chegou para mim hoje e falou assim, eu falei, o que houve? Tá cabisbaixa? E ela falou, Ricardo, se você soubesse da minha luta que eu estou passando, você ia sentar e chorar comigo. Eu falei, minha irmã, deixa eu falar para você, então vamos chorar junto? Ela começou a rir. Eu falei, vamos chorar junto. Sabe por quê? Vamos chorar junto. Vamos chorar de alegria. Ela, por que, Ricardo? Eu falei, olha, eu peguei o 422, eu percebi quando chegou ali, perto do cemitério, tem algumas capelas. Eu vi famílias ali chorando. Ali tinha pessoas que deitaram e não acordaram. Vamos chorar junto, de alegria, porque Deus nos deu mais uma oportunidade de vida. De terminar o setor de trabalho, às 6 horas de trabalho, 8 horas, voltar para casa, abraçar a esposa ou esposa, abraçar as crianças, os netos, dizer Deus obrigado. Porque eu deitei e acordei porque o Senhor tem me sustentado. Ela olhou, a primeira lágrima rolou, a segunda, ela, obrigado. Ainda com essa luta, mas eu sou grato a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de hoje poder chorar. E eu vou sair daqui hoje com a minha vitória. Eu falei, amém, querida. Depois faz o culto de ação de graça e me convida. Irmão, todos nós vamos passar por lutas. Não tem como fugir. Não tem. Qual é o segredo, Ricardo? Tomar uma iniciativa. Chamar Jesus e falar, Jesus, levanta aí. Não te dá caso que eu sou no vento? Chama ele para conversa, que com certeza ele lhe dará a vitória. Eu quero finalizar essa live dizendo para você, tu é mais do que vencedor. Tu é mais do que vencedor. Por aquele que te amou.
Jesus te ama tanto que Ele fez você ficar aí durante quase 1 hora me ouvindo falar. E eu sou grato a Deus porque Ele sempre nos dá essas experiências. E é você que faz esse programa Impacto com a Palavra acontecer. E durante esses 4 anos que já vai terminar, que estamos com essa live, pessoas têm sido edificadas, transformadas, como eu também tenho sido edificado. E eu quero dizer para vocês nessa noite, não desista. Se Ele te convidou para passar do outro lado, Ele te garante a vitória. Ele não falou talvez, Ele falou passemos. Vamos atravessar. Ele está no controle de tudo. Ele te dará vitória. Assim diz o Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Bendito Deus, Pai da eternidade. Obrigado, Deus, por esse momento que aqui passamos. Senhor, falando da tua palavra, como nós sempre te pedimos, nos dê olhos para ver, ouvido para ouvir e um coração para compreender a tua palavra. Deus, nesse momento eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, da minha irmã. Deus, as lutas, as batalhas de cada um dos teus servos, das tuas servas. Deus, dessas guerras, Pai espiritual, essas guerras internas, somente o Senhor pode entrar nela. Deus, mediante tantas lutas, dê o refrigério. Senhor, nos dê o escape. Nos ajuda nesse momento, porque nós precisamos da tua ajuda. Nós entendemos que sem a tua presença não dá, sem o Senhor não dá. Eu te apresento, Senhor, nesse momento, os enfermos, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa visitar à noite desse dia. Deus, tocando do alto da cabeça a planta dos pés. Senhor, o Senhor é aquele que levanta o abatido. É o Senhor que ergue. Neste momento eu quero te glorificar por cada família aqui representada. Deus, nos conceda uma noite de sono tranquila na sua presença. Como diz o salmista, em paz me deito e me levanto, porque só o Senhor faz habitarmos em segurança. Deus, nos conceda um fim de semana debaixo da tua presença. Senhor, aqueles que vão estar trabalhando, Senhor, pela madrugada, seja braço forte no volante. Aqueles que trabalham em aplicativos, Senhor, que o Senhor seja o protetor e o guardador. Que o Senhor possa levar em segurança a tua família. Deus, os motoristas de ônibus, Senhor, que o Senhor possa ser o Deus protetor na estrada, livra do assalto. Guarda, Senhor, os caminhoneiros, aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor seja a cura na noite desse dia. Deus, o Senhor vai além da medicina, nós cremos no milagre. Nos dê a paz que excede todo entendimento. Nos guarda, assim eu te oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Querido, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor possa te conceder vitória. O Senhor nos permitindo, segunda-feira estaremos aqui uma vez mais com Impacto com a Palavra. Convide um amigo, chame um parente, espalhe para geral. Eu tenho por certo que Deus não vai te despedir com as mãos vazias. Que Ele possa fazer resplandecer sobre o teu rosto e possa lhe dar a paz. Que Deus lhe abençoe. Missionária da Gilza, eu estou devendo a pastora Lúcia. Eu vou marcar uma terça-feira para poder estar aí no culto da hora nona. Eu tenho certeza que terá uma bênção na nossa vida ali naquele lugar no Mutuapira. Querido, se vocês não conhecem o trabalho do Ministério Betânia da pastora Lúcia, fácil de chegar no bairro Tunido. Você só perguntar onde é a pastora Lúcia, todo mundo vai te informar. Temos um culto ali abençoado às terça-feira, par da tarde, quinta e domingo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração naquele lugar. Querido, que Deus abençoe. Paz de Cristo.